Muita gente me pergunta, Emerson, quem foram as pessoas que mais te influenciaram na sua maneira de pensar e quem te inspirou nesta caminhada? Eu sempre me lembro de algumas pessoas, mas existe uma que, sem dúvida, ela teve uma influência muito grande na minha vida. O nome dele era Jiddu Krishnamurti. O que mais me chamou a atenção em Krishnamurti não foi simplesmente aquilo que ele ensinava, foi a coragem que ele tinha de questionar tudo. Ele não queria que você acreditasse nele, e isso para mim é uma das coisas mais fascinantes. Krishnamurti passou por uma história muito curiosa. Quando jovem, ele chegou a ser preparado por um movimento espiritual para ser apresentado como uma espécie de novo Buda, novo Cristo, alguém que teria uma missão espiritual extraordinária. Mas em determinado momento ele rompeu com tudo isso e disse, em essência, não me sigam. Isso para mim é muito forte, porque normalmente alguém que recebe uma posição de autoridade espiritual quer mantê-la, e Krishnamurti fez ao contrário. Ele ganhou castelos, casa, dinheiro, ele abandonou tudo. Ele questionou a própria estrutura que havia sido construída ao redor dele e talvez seja justamente aí que começou a verdadeira liberdade dele. Eu gosto muito dessa rebeldia inteligente de Krishnamurti. Não é uma rebeldia simplesmente de ser contra tudo. É uma rebeldia de quem pergunta por quê, porque eu penso dessa maneira, porque eu tenho medo, porque eu preciso da aprovação dos outros, porque eu repito determinados comportamentos, porque eu acredito naquilo que acredito e principalmente, será que estou realmente pensando ou apenas repetindo aquilo que colocaram dentro da minha cabeça? Essas perguntas mexeram muito comigo na época. Krishnamurti me ajudou a perceber que o autoconhecimento não é simplesmente aprender mais sobre você, às vezes é justamente desaprender e observar propriamente sem tentar imediatamente consertá-la. É perceber o medo sem fugir, é perceber a raiva sem justificar, é perceber a ansiedade sem transformar aquilo imediatamente em um problema que precisa desaparecer. E talvez uma das maiores influências que ele deixou para mim seja essa: observar, observar antes de reagir, observar antes de julgar, observar antes de procurar resposta. E isso tem tudo a ver com aquilo que eu venho ensinando através da meditação e do meu trabalho. Porque para mim meditar não é simplesmente sentar, fechar os olhos e tentar ficar com a mente vazia. É começar a conhecer aquilo que acontece dentro de você, é olhar propriamente com honestidade. Krishnamurti foi uma das pessoas que me ensinaram esse olhar. Ele era extremamente intelectual, profundo, questionador, mas ao mesmo tempo ele trazia uma provocação muito simples. Ele dizia: não aceite uma verdade simplesmente porque alguém disse que ela é verdade. Nem eu quero que você faça isso. Eu posso compartilhar aquilo que aprendi, aquilo que vivi, aquilo que estudei, mas a experiência precisa ser sua. Questione, observe, investigue. Porque talvez o verdadeiro autoconhecimento comece justamente quando você para de procurar alguém para pensar por você. Então, Krishnamurti ensina muito as pessoas a andarem com as próprias pernas. E, finalmente, ele começa a questionar para que você olhe para dentro. Por isso, quando me perguntam quem me influenciou, eu sempre digo: Krishnamurti, sem dúvida, foi uma dessas pessoas. Não porque me ensinou no que acreditar, mas porque ele me ensinou a questionar tudo aquilo que eu acredito.